Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Quem está aí conosco para a nossa live de leitura da palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui preparados para começar mais um momento de leitura. Vamos terminar o livro de Hebreus, vamos ler o livro de Tiago e vai ser uma bênção. Boa noite. Quem estiver chegando vai deixando boa noite aí para mim saber quem está conosco. Maria Cláudia, boa noite. Sidneia, boa noite. Cidinha, glória a Deus, as pessoas estão chegando aí para nós começarmos esse momento tão valioso, tão precioso, tão importante para o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos realmente acostumar a ler a palavra de Deus todos os dias, porque aquilo que você faz muitas vezes, consequentemente, né, você vai acostumando. Então tem muita gente que não tinha esse costume de ler a palavra de Deus todos os dias, né? E agora, fazendo isso aqui conosco todos os dias, vai criar esse hábito em nome do Senhor Jesus, amém? Boa noite, Maria das Graças, Luana, Fernanda, deixa eu ver quem está conosco aí, Josilene, Luciana, Esméria, Alessandra, Jéssica, Simone. Boa noite, Maria das Graças, boa noite, Eliane. Deus abençoe. Gente, olha quem veio dar boa noite pra vocês aqui. Vamos ver se o filtro não vai pra ele, porque hoje o filtro tá forte, ó. Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Hoje eu vim dar boa noite pra vocês. É só boa noite mesmo. E lembrei de uma coisa esses dias que eu estava pensando no assunto. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos. E quanto mais conhecimento, mais Deus pode nos usar nas palavras que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos lembra da palavra de Deus quando nós precisamos. Então, mesmo que eu leia e não lembre de tudo naquele momento, no momento que eu precisar, o Espírito Santo me faz lembrar. Então, quanto mais conhecimento da palavra vocês estão adquirindo com a minha esposa desde Mateus, mais o Espírito Santo vai ter condições de usar a sua boca em um momento que ele precisar para fazer uma obra na sua vida ou na sua família, onde você estiver. Verdade. Então, aproveite esse período de leitura aí, esse restinho que ainda falta, né? Vocês já estão chegando no finalzinho do Novo Testamento. Aproveita, tem muita coisa maravilhosa e o finalzinho da Bíblia é uma das partes mais importantes. Mas eu vou deixar para minha esposa falar sobre o assunto e aprenda muito. Não se preocupe em lembrar ou não lembrar. Só aprenda. O Espírito Santo te faz lembrar quando você precisar, tá bom? Glória a Deus. Deus Obrigada abençoe. pela sua participação. Boa leitura. Amém. De nada. Eu falei assim, amor, você tá sumido. Vai lá dar um oi hoje pro pessoal, né? Pros irmãos, pras irmãs. Aí falou, vou sim. E é muito importante isso mesmo, né? João 14, né? Eu não sei se é João 14, 26, eu não tô lembrada agora, mas a palavra do Senhor fala mesmo. O próprio Senhor Jesus falou, né? Que o Espírito Santo vos fará lembrar das palavras que Jesus tem falado, né? Então, glória a Deus. Esqueci o nome dela. Custódia. Custódia, porque tá C. Maximira. A Custódia, ela tá falando que vai assistir o filme hoje de novo. Gente, aquele filme nos faz lembrar de cada parte também, né? Que a gente estudou aqui, que a gente leu, tem sido uma bênção em nome de Jesus. Como a gente começou ontem lendo Hebreus, paramos em Hebreus capítulo 10, eu já expliquei pra vocês que ninguém tem certeza de quem escreveu Hebreus. É considerado um livro anônimo, vamos dizer assim. Ninguém tem certeza se foi o apóstolo Paulo, se foi Apolo, se foi Lucas, se foi Timóteo, se foi Priscila. Ninguém sabe quem realmente escreveu Hebreus. Mas a gente sabe que foi direcionada aos judeus, principalmente aos judeus de nascença. Aqueles judeus que estavam passando por muita perseguição e por causa daquela perseguição, muitos estavam pensando em voltar atrás, né? Largar o cristianismo para voltar às práticas do judaísmo, que é circuncisão, que como a gente falou muito antes do sumo sacerdote, né? De fazer todas aquelas práticas do santuário para que a oração deles fossem respondidas, justamente por causa da perseguição. Então vem o autor ou a autora, né, de Hebreus, dirigido pelo Espírito Santo, dando conselho àqueles judeus que o Senhor Jesus, ele é acima do que qualquer lei, do que qualquer mandamento do judaísmo, do que qualquer lei humana. Amém? Ô, gente, sobre o filme, por que eu não quero falar muito do filme pra vocês? É porque quem tá firme na leitura vai entender o filme.
quem não tá firme na leitura não vai conseguir extrair o filme com tudo que ele tem, com toda a revelação que ele passa. Então, o que eu aconselho para você que não assistiu o filme, tá bem por fora? Faça a leitura. Faça a leitura, principalmente as cartas de Paulo. Aí leia as cartas de Paulo, pega a revelação, tá bom? E aí depois você assiste o filme. Por quê? Porque a senhora tá falando isso, pastora? Porque quando, gente, eu assisti a primeira vez esse filme, eu não entendi. Eu dormi no filme, no meio do filme. Eu dormi assim, sabe? Embora eu soubesse que era a história do apóstolo Paulo, mas eu não consegui extrair como eu extraí tudo do filme depois que eu fiz a leitura com vocês e recebi as revelações do Espírito Santo. Então tem muita gente, pastora, fala o filme, eu não falo. Por quê? Porque tem que ler. Porque se a pessoa já tá perguntando, pastora, qual que é o filme? É porque não está conosco direitinho aqui nas leituras da carta. Então pega primeiro a leitura e a revelação, depois assiste o filme. Aí você vai terminar o filme em prantos, né? Porque como aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas, de depois da revelação, cada detalhe do filme lembrava do que já tinha lido. Lembrava de uma revelação, lembrava de algo que Deus falou. Eu terminei o filme em prantos. Eu tenho certeza que se você fizer assim direitinho, você vai receber tudo que o filme tem para te oferecer. Faça dessa forma. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Olha lá, a Luciana falando, pastor, é verdade, eu também já tinha assistido e não tinha prestado atenção. Agora, da segunda vez, é totalmente diferente. Seu olhar abre assim pro filme. Entendeu? Então, primeiro faça a leitura e depois você... Olha lá, a Luana falando, eu também assisti a primeira vez e dormi. Tá vendo? Por isso que eu não estou indicando o filme. Por quê? Porque a pessoa não vai entender como a gente está entendendo agora com esse olhar baseado em tudo que a gente já leu aqui. Tem uma lista que tá aí tá lá nos meus vídeos do Instagram e tem todos os vídeos aí de todas as cartas de Paulo, todas as leituras que a gente já fez até hoje, tá bom? Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e agora a gente tá em Hebreus, tá? E aí vai faltar Tiago, que a gente vai ler hoje, Hebreus, Tiago. E aí vai faltar Pedro, João, Judas, Apocalipse. E acabou. Amém? E vamos acabar até sexta-feira. Bem, então vamos continuar o livro de Hebreus, tá bom? Espero que vocês entendam. Sim, eu sei, muita gente quer saber que filme é esse, pastora, que todo mundo tá falando, que assistiu, chorou, que assistiu e assim, foi transformado pelo filme. Mas o filme, ele só vai ter essa transformação na sua vida se você tiver o entendimento da palavra que a gente recebeu aqui. Se você não tiver o entendimento, você pode até dormir no meio do filme, que você não vai entender muito bem, tá bom? Então faça isso que eu falei. Em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar pra gente começar a nossa leitura de hoje então? Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Obrigada, Senhor, por essa chance, por essa oportunidade de mais um dia crescer na Tua presença, amadurecer. Como nós lemos muito em Hebreus, falando sobre a gente alcançar a perfeição em Cristo Jesus. E a perfeição não é nunca errar. A perfeição é ser maduro espiritualmente. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que nós temos tanto para aprender, Senhor. Nós não sabemos nada. Nós precisamos aprender muito, Senhor. Assim como Moisés, como eu preguei hoje na nossa rádio, a oração de Moisés foi essa: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer os teus caminhos para mim. Eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, a minha presença vai estar contigo para te fazer descansar. Ô Senhor, é isso que nós queremos. Voltou, gente? Não sei o que aconteceu, que caiu. Tava fazendo a oração, eu abri o olho. Não estava mais a live aqui. Pronto, eu já descobri o que é. É porque o vídeo estava programado para fechar a tela sozinho. Então foi isso que aconteceu. Bom, voltamos. Tá tudo certo aí pra vocês? Agora não vai travar mais não. Foi a minha tela mesmo que fechou, aquele descanso de tela que fecha sozinho. Amém? Desculpa, eu não sabia que estava programado para fechar sozinho. Vamos começar a nossa leitura então, gente? Vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Espero que você tenha orado aí também, pedido a revelação do Senhor. Vamos lá? Hebreus, agora capítulo 11, versículo 1, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa leitura?
E sim, quando terminar a leitura eu vou indicar mais filmes, sempre vou indicar filme para vocês. Mas o importante é que eles estejam aqui dentro da palavra, amém? Vamos lá então, vamos começar? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Vai marcando tudo aí. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo que qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então a gente está vendo aqui os exemplos de fé na palavra do Senhor. Versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de a esse já amortecido, descenderam-se tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Lembrando que essa ação de Abraão, pela fé, de ter obedecido a Deus, mesmo sem saber o que iria acontecer, porque a fé é isso, é você obedecer a Deus sem saber o que está por vir. É você simplesmente obedecer sem saber o que vai acontecer. Então, lembrando que essa atitude de Abraão, que pela fé Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, ele foi sem saber o que aconteceria, mostra também Abraão entregando o seu filho unigênito, né, o Isaque, assim como Deus também entregou o seu filho Jesus. Então aquela atitude de Abraão foi a representação de Deus que entregou o seu filho Jesus, amém? Então pela fé Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou de que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão.
Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o impossível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então aqui no capítulo 11 fala sobre a fé, de todos aqueles que obedeceram sem saber o que estava por vir, né? Então a Bíblia falou que faltaria espaço, faltaria tempo para falar de um por um de todos os grandes que a Bíblia cita, que agiram pela fé e tiveram as suas histórias contadas, não é verdade? Se hoje em dia a Bíblia continuasse a ser escrita, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. A Bíblia, supondo que não parasse em Apocalipse, mas surgissem outros livros contando as histórias do dia de hoje, a sua história seria contada na Bíblia? Pare e pense. A sua história estaria aqui nas Escrituras Sagradas? Porque aqui só tem história de homens e mulheres de fé, né? De fé, que obedeceram a Deus, mesmo sem saber o que estava para acontecer. E mesmo assim venceram para a glória do Senhor. Amém? E os exemplos, pastora, daqueles que desobedeceram, é para a gente não fazer o mesmo. Porque todos que desobedeceram tiveram a oportunidade de obedecer. Então tem aqueles que ouviram a voz do Senhor e obedeceram pela fé e foram abençoados. E aqueles que rejeitou a palavra do Senhor e perderam a chance de ser abençoados. Então, se continuasse escrevendo, a sua história estaria na Bíblia? Pare e pensa nisso. Vamos lá agora, capítulo 12, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Sempre lembrando que o autor de Hebreus, não sabemos quem foi, mas ele escreveu para a perseguição que os cristãos judeus estavam passando naquela época. Então fala aqui sobre a perseverança no meio das provações. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha como nós temos que combater todos os dias contra o pecado, resistindo até o sangue. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filhos há a quem o pai não corrija? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes sois, então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós obedecemos nosso Pai terreno, quanto mais o nosso Pai celestial, né? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Versículo 12, exortação à santidade e vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Bonito isso, né, gente? Marca isso daí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Olha que sério. A amargura, além de te perturbar, a amargura no seu coração, a raiz de amargura no seu coração, além de perturbar a sua vida, ainda contamina outras pessoas que estão à sua volta. Então fala, tenha cuidado, para que a raiz de amargura não crie raiz no seu coração, não cresça, não fique fixado ali no seu coração. Cuidado, porque ela contamina outras pessoas que estão à sua volta. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus.
a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos lá, último capítulo de Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. O que é o amor fraternal? Eu expliquei para vocês lá no estudo das 7 igrejas, né? Que amor fraternal é amor entre os irmãos, né? Permaneça o amor entre os irmãos, o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote ao santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidades permanentes, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Se tem um sacrifício que Deus ele espera de nós, o seu povo, é o sacrifício de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Louvor, gente, não é só cantar. Às vezes a pessoa fala que eu vou louvar, então ela está falando eu vou cantar. Não, o louvor é o quê? É exaltar o nome do Senhor, seja por palavras, seja por atos, seja no coração, seja na oração. Quando você exalta o nome do Senhor, você está louvando. E quando é sacrifício de louvor, é quando é os momentos mais difíceis da sua vida, que você tem tudo para reclamar, vontade de reclamar, vontade de xingar, a vontade de jogar a toalha, mas você vai lá para a presença de Deus e fala: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está cuidando de mim. Eu não sei o que está acontecendo, mas o diabo já está derrotado, porque o meu Deus sempre vence. Isso é sacrifício de louvor. Por quê? Porque não é fácil você glorificar a Deus quando tudo está dando errado. É um sacrifício, mas é aquilo que agrada o coração de Deus, amém? É a confissão dos seus lábios, quando você confessa o poder, a glória de Deus sobre a sua vida. Então, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim façais,
para que eu mais depressa vos seja restituído. Versículo 20, votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos vereis. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, assim, não sabemos quem escreveu, mas essa pessoa conta, né, que Timóteo chegou a ser preso também, né? Chegou a ser preso, depois chegou a ser solto. Porque a perseguição da Igreja de Cristo naquela época era muito grande, nada se comparado aos dias de hoje, era infinitamente pior. Quem assistiu o filme vai entender, né? Mas aqui tem tanta coisa maravilhosa, né, gente? Eu queria parar e explicar cada versículo, mas a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto. Então, finalizamos o livro de Hebreus, um resumo de tudo, exalta o tempo todo o nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Jesus, ele está acima de tudo e de todos, de todas as práticas, de todas as leis, de todo o conhecimento humano. Jesus, ele é tudo em todos, ele está sempre acima de tudo e de todos. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso suporte, ele é o nosso, vamos dizer, aquele que a gente se apega nos momentos de dificuldades. Pela fé, sempre lembrando de cada pessoa que venceu pela fé, nós devemos imitar a atitude dessas pessoas. Tem tanta gente na Bíblia que tinha sonhos grandiosos, aparentemente impossível aos olhos humanos, tantas mulheres que eram estéreis, tantas pessoas que tinham o sonho de alcançar seus objetivos e pela fé eles alcançaram, porque a palavra de Deus não mente. Então, lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Todos que chegaram a Deus com fé agradaram a Deus, acharam graça aos olhos de Deus. E por isso Deus os recompensou, abençoando e dando o galardão que cada um merecia através da sua fé. Amém? Então, essa é a leitura de Hebreus, fechamos aqui. Agora a gente vai entrar agora em Tiago, tá bom? Nossa, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar pra gente finalizar Tiago hoje também. Pastora, quem foi Tiago? A Bíblia, ela fala sobre 3 Tiagos. Tiago, irmão de João, que foi aquele que morreu, eu não lembro se em Atos 5, a gente chegou a ler. Eu não estou lembrada se em Atos 5, Atos 4, mas ele foi mártir. Ele estava pregando a palavra de Deus e ele acabou sendo preso e mataram ele porque ele pregava a palavra. Tem o Tiago, irmão de João, tem o Tiago, filho de Alfeu, que é um dos discípulos, e tem o Tiago, irmão de Jesus. Alguém sabe qual desses 3 Tiagos escreveram o livro de Tiago que a gente vai ler agora? O Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, irmão de João ou o Tiago, irmão de Jesus? Alguém tem ideia? Coloca nos comentários aí. Deixa eu ver. Por que a senhora tá falando isso, pastora? Porque eu quero saber o grau de conhecimento da Bíblia que vocês têm. Eu sei que vocês são muito inteligentes. Isso eu tenho certeza. A minha maior alegria, gente, é vir aqui e pregar para pessoas inteligentes, né? Eu sei que... Os 3... Não. Eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês estão por dentro. Aí, todo mundo já começaram a responder certo. Exatamente. Quem já leu aí também já sabe, né? Tiago, irmão de Jesus. Exatamente. Foi o Tiago, irmão de Jesus, sim. O irmão de Jesus, filho de Maria e José. Foi ele que escreveu. Por quê? Porque o Tiago, como eu disse, irmão de João, ele foi mártir, ele estava pregando a palavra de Deus. E ele morreu, né? Mataram ele, né? Tudo ali, né? Por causa da palavra do Senhor. O Tiago, filho de Alfeu, que é o discípulo, né? A palavra de Deus fala um pouco sobre ele. Mas o Tiago, irmão de Jesus, é muito interessante a história dele, por quê?
Porque enquanto Jesus estava vivo na terra fazendo a obra, a Bíblia diz lá em João 5 que nem os próprios irmãos acreditavam que Jesus era filho de Deus, sabia? Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era filho de Deus. Então esse Tiago aqui, quando Jesus estava vivo na terra, ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. E aí o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e aí Jesus apareceu para Tiago e para os 12, que é esse Tiago aqui. E aí então ele creu. Só depois da ressurreição de Jesus, ele creu em Jesus, tá? E aí a palavra do Senhor fala que ele começou a pregar em Jerusalém e ele se tornou pastor em Jerusalém. O apelido desse Tiago aqui, gente, era, que nem eu falei ontem, era joelho de camelo. Por quê, pastora? Porque ele orava demais. Ele orava tanto que deu aquela crosta no joelho dele, assim, o joelho dele era duro, de tanto que ele orava. E os historiadores falam que Tiago, ele chegava a orar 10 horas por dia. 10 horas por dia, né? Então é algumas coisinhas para você entender aí o porquê que ele fala da oração. Então Tiago é muito bonito no capítulo 1, no versículo 1, é só umas curiosidades, né? Que às vezes vai acabar fazendo sentido para você alguma coisa. Então o Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, né? E olha que interessante, o Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, olha o que ele escreve, prefácio e saudação. Ele escreve essa carta, porque também é uma carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Por que eu quis ler isso com você, que eu acho muito interessante? Porque ele era o irmão de Jesus, mas quando ele escreve a carta, ele fala Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia querer, se exaltar, eu sou irmão de Jesus, né? Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus, mas não. Ele colocou Tiago, servo de Deus e servo de Jesus, mostrando essa humildade, esse reconhecimento que Jesus realmente é filho de Deus, que Jesus realmente era Deus na terra, não é verdade? E também essa humildade de não querer se exaltar, mas reconhecer a sua posição espiritual. Ele poderia muito bem se achar por ser irmão de Jesus e ter crescido na casa do Senhor Jesus, né? Ao lado do Senhor Jesus, ser filho de Maria, de João. Ele poderia falar Tiago, filho de Maria e de João, Tiago, irmão de Jesus, e falar várias outras coisas, mas não. Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Muito bonito, né? Você vê que cargo não muda nada, né, gente? Esse negócio de cargo, de ficar se exaltando, para Deus não faz diferença nenhuma. Somos todos servos, somos todos chamados para servir, sendo pastor, sendo bispo, sendo apóstolo, sendo missionário, sendo, falam alguma coisa aí, diácono, sendo obreiro, sendo qualquer coisa. Nós somos todos chamados para servir. Não tem diferença nenhuma diante de Deus. E eu achei muito bonita essa posição que Tiago, ele se coloca. Ele era pastor de Jerusalém, poderia falar Tiago, pastor de Jerusalém, Tiago, e querer mostrar um cargo, mas não, servo de Deus e servo de Jesus. E é isso que nós somos, todos nós somos. Amém? Para diante de Deus não tem cargo, não tem nada. Se Jesus, sendo filho de Deus, ele veio para servir, quem dirá eu e você? O que é cargo? Não é verdade? Não muda nada na nossa vida. Então, Tiago, ele escreveu essa carta para quem? Ele escreveu as 12 tribos que andam dispersas. Que 12 tribos é essa, pastora? Como eu disse, naquela época, estava passando uma perseguição contra a igreja muito grande. Então, os cristãos, eles começaram a se dispersar, não ficar mais reunidos numa casa só, num local só, porque muitos estavam sendo mortos. Então, eles começaram a se dispersar por Jerusalém para viver escondido ali, mesmo servindo a Deus, fazendo a obra, ganhando alma, mas o máximo escondido possível, como você viu no filme de Paulo. Por quê? Porque muitos estavam sendo mortos. Então, Tiago veio e escreve a carta para essas pessoas. Amém? Então, vamos lá. Já falei para vocês as curiosidades e agora vamos ler, tá bom? Tiago, capítulo 1, agora versículo 2. Acerca das provas e tentações. Então, além das provas, estavam passando por tentações também, né? Tem diferença, pastora? Tem uma grande diferença, né? Quando a gente passa por prova, é algo que vem, vamos dizer, é espiritual. As provas que nós passamos são espirituais. Às vezes é o diabo tentando
tirar a gente do caminho, né? Como é que eu posso explicar? Deus até permite que a gente passe por provações para quê? Para a gente se fortalecer na fé e a gente ser aprovados, amém? Porque enquanto nós estamos na terra, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Então, cada provação que nós passamos, às vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando. Um exemplo disso é José do Egito. José do Egito, ele não entendia por que ele tinha que passar por tudo aquilo. Ser vendido como escravo, ser injustiçado, ser lançado na cova, ser lançado na prisão. Foi uma batalha espiritual, mas para o aperfeiçoamento. E cada batalha ia provando José do Egito para ele chegar à realização do sonho, tudo na direção de Deus. Já as tentações são frutos da nossa própria carne, da nossa própria concupiscência, do nosso próprio desejo, das nossas próprias fraquezas carnais. Por isso que a Bíblia fala, existem provações, existem tentações. E a Bíblia fala, ninguém diga que Deus está me enviando tentação, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é Satanás. Você vê que o diabo ele veio para tentar Jesus, lá em Mateus 4, né? No deserto. Quem veio tentar Jesus? Satanás que veio para tentar. Então quem tenta a pessoa? É Satanás. No que? Nas fraquezas da própria pessoa, né? Vamos dar um exemplo, Judas. Judas, ele já era tesoureiro, ele já trabalhava com dinheiro e ali estava a fraqueza de Judas, dinheiro. E aí a palavra do Senhor fala que Judas deixou Satanás enganar ele. Tanto que Jesus falava com Judas já falando com o próprio Satanás. Já mostrando que o próprio Satanás já tinha tomado conta de Judas. Por quê? Porque ele cedeu à tentação, né? Então, assim, existem provações e existem tentações. São duas coisas completamente diferentes, amém? Vamos lá, então. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Já falei para vocês que perfeitos é o quê? Maduros, amém? Versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando no seu coração, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus estou sendo tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 19, sobre a prática da palavra de Deus. Gente, eu não vou explicar mais por causa do horário, tá? Só vou ler. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural,
porque contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Então, a verdadeira religião para Deus é o quê? Amar o próximo e viver em santidade. Amém? Capítulo 2, versículo 1. Condena-se o fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, e assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós vos foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como os transgressores. Então, aquele que trata as pessoas conforme a sua posição social, seu dinheiro, seu status, seu cargo, que trata com diferença o pobre, o rico, né? Pela aparência, pela roupa, pelo dinheiro, a palavra do Senhor fala que você comete pecado de fazer isso, né? É um pecado tratar pessoas dessa maneira. Versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Ou seja, para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Adulterar e matar dá no mesmo, né? Vamos dizer assim, um pecado grande ou um pecado pequeno, para Deus é considerado da mesma maneira. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e que creu Abraão em Deus, e foi isso lhe imputado por justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé.
De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outros caminhos? Porque assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Claro que as obras aqui que está falando é outro tipo de obras, não é as mesmas que o apóstolo Paulo disse, não é as mesmas que o apóstolo Paulo falou. Muitos estudiosos falam que há uma divergência no que Paulo diz sobre as obras e a graça e o que Tiago diz sobre as obras e a graça. Claro que Tiago está falando sobre o quê? Sobre fazer o bem, sobre ajudar pessoas. E o que o apóstolo Paulo estava falando? Qual obras? As obras da lei de sacrifício de animais, derramamento de sangue para perdão dos pecados. O apóstolo Paulo estava falando sobre a circuncisão, então totalmente diferente. Ele fala lá contra as obras, né, que a salvação é pela fé, e já Tiago fala que tem que ter obras. Então muita gente ficou assim debatendo, né? Peraí, Paulo e Tiago estavam brigando ali, né? Tá dando divergência no que eles estão falando? Não, são totalmente assuntos diferentes, basta estudar para entender, né, gente? Então, cada um tá falando aqui sobre as pessoas que dizem ser de fé, ser cristãs, ser religiosas, mas não tem nenhuma obra, não ama o próximo, não ajuda as pessoas, trata as pessoas com indiferença, não é verdade? Então, falar fé sem obras é morta. Se você realmente é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de fé, você vai mostrar isso não somente nas suas palavras, mas fazendo o que Jesus mandou você fazer. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Sobre o tropeço nas palavras. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais justo juízo, o mais duro juízo. Isso daqui é sério, viu? Aqueles que ensinam receberão o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. Olha a palavra perfeito de novo. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Perfeito aqui é o quê? Maduro espiritualmente. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se das grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, um mundo de pecado. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus, forte, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Versículo 3, a sabedoria vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz,
para os que exercitam a paz. Muito bonito, né, gente? Marca isso daí. Capítulo 4, vamos lá, versículo 1. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada... Como eu falei para vocês, as tentações, né, gente? As tentações vêm dos nossos próprios desejos carnais. E aqui ele fala que as nossas guerras e pelejos também vêm dos nossos próprios desejos carnais, nossos próprios deleites, das nossas próprias cobiças, das nossas próprias concupiscências da carne. Aí ele diz, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Ou seja, pura carne, né? Só carne. Cobiça, inveja, tudo vem da carne. Tudo é o desejo da carne. E por isso que ele fala, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, porque está na pura carne. Combateis e guerreais, batalhais, trabalhais e nada tendes. Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, até nas orações que vocês fazem, vocês pedem e vocês não recebem. Por quê? Porque se vocês pedem pela carne, vocês pedem mal, vocês pedem movido pelo desejo carnal, vamos dizer assim. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Lembrei do filme A Cabana, né? Quem assistiu vai lembrar disso aí também, dessa parte do juiz, daquele que gosta de julgar os outros, né? Os outros, como aquele homem julgava o assassino da sua filha, né? Vamos lá, versículo 12. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem, né? Ou seja, há um só legislador, há um só juiz. Quem você está achando que é para julgar as pessoas? Vamos dizer assim, né? Vamos lá. A falibilidade dos projetos humanos, versículo 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos e passaremos as férias. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e um pouco depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nossa, cada versículo, né, gente? Meu Deus do céu. Gente, último capítulo de hoje. Paciência, nós vamos passar um pouquinho das 11, mas a gente vai finalizar. Condenação dos ricos opressores, versículo 1. Capítulo 5. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a vossa ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Essa riqueza aqui, gente, não é riqueza lícita, não. É a riqueza ilícita, tá? Então as pessoas falam assim, nossa, não pode ser rico. Não, é a riqueza ilícita, daqueles que roubaram seus próprios trabalhadores, tá bom? Versículo 5, deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Versículo 7, exortação à paciência acerca do juramento, a oração e conversão dos pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o justo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência... Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Mesma coisa que Jesus falou, né? Mateus 5,31. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nesse versículo aqui eu lembrei de Provérbios, que fala que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui fala, confesse as vossas culpas, os vossos pecados. Confesse para quê? Para que sarareis. Então tem muita doença que está ali na vida da pessoa porque tem pecado escondido. Quem esconde seu pecado nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa, tá? Versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Gente, Tiago é lindo demais, né? Finalizou aqui. É muito lindo, né? Muitos ensinamentos. Eu queria parar toda hora para explicar, mas por causa do tempo, infelizmente, eu não pude explicar. Mas, gente, nosso Pai, quantos versículos! E é bonito que ele começa falando sobre oração e ele termina falando sobre oração também, né? Capítulo 1 falando sobre oração e o final do capítulo 5 também falando sobre oração, provando o quanto Tiago, irmão de Jesus, se tornou um grande homem de oração, mesmo que ele só foi realmente se converter depois que Jesus morreu e ressuscitou, porque antes, né? Antes ele não acreditava. Bonito, né, gente? Então, é isso aí, olha. Amanhã a gente vai ler Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro. Em nome de Jesus. Acho que 1 Pedro e 2 Pedro a gente vai ler amanhã. Amanhã é que dia, gente? Quarta, né? Quinta a gente vai ler João e Judas, que é tudo pequenininho. E sexta a gente vai ler Apocalipse. Amém? Lindo, lindo. O livro de Tiago é muito lindo. Então depois vocês tiram o print já de uma vez e me marca, porque eu quero saber qual versículo que mais te chamou a atenção. Dá vontade de escrever a Bíblia toda, né? Porque são tantos versículos. O que você pode fazer? Você pode tirar print,
colocar aí o versículo que mais te chamou a atenção. Você pode tirar print da Bíblia, você pode tirar uma foto da Bíblia, postar no seu stories e me marcar, colocar aí aonde mais te chamou a atenção, tá bom? Se é o que fala da língua, ou sei lá, o que fala da oração, o que fala dos deleites, das pessoas que pedem e não alcança. Nossa, quanta coisa linda. Tira print. Tira o print. A Luciana falando aí, nossa, hoje vai ser difícil. Vai mesmo. Hoje vai ser difícil mesmo, viu, gente? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Quantos ensinamentos. Não dá nem pra falar de um por um, né? Porque são tantas coisas. Fala da fé, fala das obras, fala da acepção de pessoas, fala da língua, fala das concupiscências. Nosso Deus do céu, muita coisa. Então guarda tudo isso no seu coração em nome de Jesus, guarda o finalzinho de Hebreus, guarda aí Tiago e a gente vai continuar a nossa leitura da palavra, amém? Hoje eu vou fazer oração porque já é 11h07, gente, eu queria ficar falando, mas hoje não dá porque a gente já passou do nosso horário, né? Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus por esse momento nossa, tão rico, de tanto ensinamento da palavra, o bom de Tiago, gente, é que você lê e entende, não precisa de muita explicação. Não é verdade? Tipo assim, tá muito claro. Tiago, ele fala com uma linguagem muito clara. Então eu não preciso ficar explicando aqui, porque todo mundo entendeu. Entendeu ou não entendeu? Ai, Senhor. Glória a Deus. Então é isso aí. Vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia de leitura da palavra. Jesus, como tem sido especial, como a gente sente o nosso coração tremer, queimar, Senhor, em cada vez que nós lemos um versículo, que aquilo move o nosso interior, meu Deus, chacoalha a nossa vida espiritual, nos tira, meu Deus, da preguiça, da paradeza, da frieza espiritual, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é tão glorioso, é como aqueles discípulos falaram, meu Deus, quando eles estavam no caminho de Emaús e que Jesus apareceu, um comentou com o outro, nossa, você notou que enquanto Jesus falava, o nosso coração ardia? Meu Deus, é assim que nós nos sentimos nessa leitura da palavra de Deus, nosso coração ardendo, queimando o coração frio, o coração que às vezes está como uma pedra de gelo, sem sentir a tua presença. É tão gostoso, Pai. Continue falando em nossos corações, nos ensinando todos os dias, nos fortalecendo, nos mostrando a tua vontade, e que, como meu marido falou no início dessa live, no momento certo em que nós precisarmos dessa palavra, que o teu Espírito Santo venha nos lembrar. Vai acontecer o momento certo, Pai, em que nós vamos precisar de tudo que nós estamos lendo, e o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse através dessa leitura, e essas palavras vão nos sustentar, nos fortalecer, nos ajudar, nos guiar, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É muito glorioso, Pai. Nós só temos que te agradecer por esse tão grande privilégio. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz, né, como nós lemos aqui em Tiago, que até os demônios, eles creem que existe um só Deus e estremecem. Meu Deus, eles não só creem que existe um só Deus, como, meu Deus, eles sentem medo, temor, meu Deus. Se até os demônios sentem temor diante de Deus, meu Deus, quem dirá nós? Nós precisamos temer cada dia mais. Meu Deus, cada dia mais entender o poder, a força, a grandiosidade que é servir a esse Deus tão maravilhoso. Nós precisamos, meu Pai, entender cada dia mais o quão importante e sério é viver em santidade, buscar viver em espírito. Ah, meu Deus, nós temos muito que aprender. Continue nos ensinando em nome do Senhor Jesus. E que a cada vez que nós lermos a tua palavra, nós venhamos estremecer também, meu Deus, mas de temor, de amor, de alegria, meu Deus, de vontade, Senhor, de viver cada dia mais nos seus planos. Como a tua palavra diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu Deus, cada vez que nós lemos, a nossa mente está sendo renovada, transformada, para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus, por essa leitura de hoje, que todos tenham uma noite de paz, de descanso, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém, gente? E é isso aí, eu espero vocês amanhã, tá bom? E amanhã a gente vai ler aí Pedro e Pedro, tá
tá bom? E depois João, depois Judas e depois Apocalipse e finalizou, tá? Então, olha, beijão no coração de vocês, gente. Eu amo vocês em Cristo Jesus, tá? E assim, essa leitura tá tão gostosa, tá tão especial, gente, que eu já tô tendo no coração de começar uma nova leitura depois que terminar essa, começar Provérbios, né? E aí, Provérbios é bom que dá pra ler um capítulo por dia, porque são 30 capítulos, né? Então dá pra ler um capítulo por dia, né? Seja feita a vontade de Deus. Um abração da pastora Daniele, amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã, gente. Deus abençoe a todos.